Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Nossos irmãos que aqui estão, nossos irmãos dos dois planos da vida, os irmãos que estão nos assistindo neste momento, os irmãos que vão nos assistir depois na gravação, que tenhamos uma abençoada noite e que possamos assim fazermos a nossa prece de início de nossa palestra de mais essa noite. E que possamos neste momento fechar os nossos olhos, que possamos aquietar o nosso coração, a nossa mente, que possamos agora visualizar o nosso Mestre Jesus, nosso meigo Nazareno, a estender os seus braços e nos acolhendo, Senhor, com muito amor, com muito carinho, e que possamos sentir a vibração a tocar-nos a alma, nos sentindo amados, nos sentindo queridos por este amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos, Senhor, sentir o pulsar de nosso coração a ser envolvido pelas emanações de paz, de harmonia, de esperança e de muita coragem para a nossa vida sobre a terra. E assim, para que possamos iniciar a mais essa palestra, que possamos rogar a permissão de Deus, de nosso Mestre Jesus, através do Pai Nosso, desta oração que Jesus assim nos deixou, para que pudéssemos falar com o Pai, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Hoje, aqui, nesse grupo querido, que nós carinhosamente chamamos, de aprendizes da fraternidade, reunidos em mais essa noite, vamos, em nossa palestra, vamos falar sobre uma parábola que eu pesquisá-la achei muito interessante, porque ela só se encontra no Evangelho de Mateus. Mas é uma parábola que principalmente para os espíritas, as casas espíritas muito utilizam dessa parábola. E achei interessante que, ao pesquisar pelo nome, ao pesquisar também pela Bíblia, ela está com outro nome. Conhecemos ela como a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. Eu encontrei com essas duas vertentes, mas na Bíblia eu encontrei com uma parábola do joio.
o nome, e sim a essência de que a parábola nos traz, vamos falar que a parábola é do joio e do trigo. Mas o que nos traz assim ao nosso pensamento, por que Jesus falava por parábolas? Talvez naquele momento, naquela época, nós que lá estávamos, porque com certeza, como espíritos imortais que somos, muitos de nós provavelmente estávamos naquela época, por que não? Talvez não a favor de Jesus, mas estávamos presentes. E às vezes nós não tínhamos um entendimento, então Jesus utilizava das parábolas de história para que todos ali pudessem entender. E foi assim também com a parábola. E ela nos relata assim: Jesus estava em meio à multidão, perto do mar da Galileia. E ali Jesus falou sobre muitas parábolas. Parábola do semeador, parábola do fermento. E foi assim, falando das parábolas. E então Jesus parou, olhou para a multidão, então resolveu contar essa parábola. Jesus contou para todos que ali estavam, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente. E como homem, assim o semeou. Mas, ao anoitecer, quando ali dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E depois se foi. Com o passar do tempo, foi começando a nascer o trigo, mas perceberam os servos que no meio estava algo diferente, o joio. E o que é o joio? Fui pesquisar. Joio é uma planta, podemos até dizer uma planta, uma erva daninha, que ao crescer se parece muito com o trigo, mas é um perigo, porque ela pode se tornar um veneno para o ser humano quando ingerido. Então, vamos lá, voltando. Estávamos lá e aí os servos perceberam que estava ali nascendo junto com o trigo um joio. Então chamaram o Senhor: Senhor, não plantastes a semente boa? Então por que ali está o joio? E o Senhor disse: deve ser o meu inimigo que deve ter jogado essas sementes. E assim aconteceu, que foi crescendo. E perguntaram: Senhor, quereis que nós arranquemos o joio? E ele pensou: não, porque se arrancar o joio, poderá também arrancar o trigo. Não, deixeis que cresçam, e na ceifa, no momento da colheita, aí sim, a pessoa vai colher o cefeiro e vai pegar primeiro o joio, vai amarrar em feixe para ser queimado. E o trigo vai ser colocado nos meus celeiros. E é interessante essa parábola, porque ela nos relata, nos ensina uma diferença de que Jesus tinha ao dizer cada parábola. Mas assim Jesus se despediu
casa de Simão Pedro, o que aconteceu? Os discípulos falaram: Senhor, por favor, nos explica a parábola do joio, porque não compreendemos, Senhor. Poderia nos explicar? E Jesus, claro, com todo amor, com todo carinho, falou: o campo ali em que semeastes ali a boa semente é o mundo onde vivemos. O semeador é o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? É Jesus. Assim mesmo, Jesus o chamava em várias citações da Bíblia que ele era o Filho do Homem. Então Jesus chegou ao mundo e trouxe as boas sementes. E o que são as boas sementes? É os seus ensinamentos, é aquilo que ele trouxe, a lei de amor, de perdão, de caridade. É todos os ensinamentos que Jesus ali dizia para aquela multidão tão sedenta de amor, de fé, de esperança em sua vida. Realmente. Mas aí, o que acontece? O homem adormeceu, não é mesmo? E como nós explicaríamos esse adormecimento? Às vezes, esse adormecimento acontece conosco. Um minuto de vacilo, veio o mal, o inimigo, e joga ali as más sementes. E muitas vezes elas têm que crescer junto, porque não pode ser retirada enquanto é pequena, porque senão vai retirar o trigo, a semente boa. E o joio? Os joios são nossos irmãos que ainda se comprazem no mal, querem o mal, desejam o mal e praticam o mal. E se compraz ainda a fazer isso. E não bastando só o mal para si, às vezes querem também multiplicar esse mal. E a doutrina espírita, como que explica isso? Como que a doutrina espírita explicaria essa parábola? Então, se nós pegarmos, ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, primeira coisa, vai ensinar-nos que somos espíritos eternos. Primeira coisa, que morre o corpo, nós nascemos tantas vezes for necessário, mas Deus nos dá a oportunidade de cada nascimento estarmos resgatando os nossos débitos, as nossas dívidas, uns para com os outros, seja no mesmo lar, na sociedade, naquele país, estamos resgatando. E isso, vamos ser assim, até que um dia possamos chegar à perfeição. Vai demorar um pouquinho? Talvez, mas vai depender de cada um de nós, Mas assim Deus nos criou, para que um dia possamos chegar à perfeição. Nos deu a reencarnação, nos deu a oportunidade de nascer de novo e de estar aprendendo em cada vida, em cada encarnação. Aí vem a doutrina espírita e nos fala da pluralidade dos mundos. Olha só, nos fala
da divisão dos mundos e da evolução do planeta, nosso planeta, do mundo em si, dos vários planetas que existem. Interessante que a doutrina espírita nos fala da divisão. E essa divisão é interessante que começa assim: mundo primitivo. A Terra já passou pelo mundo primitivo. É um mundo onde havia os homens ainda considerados homens da caverna, onde havia, aqueles dinossauros, onde havia o instinto era ainda primitivo, lutavam pela sobrevivência, lutavam pelo alimento. Era um mundo ali primitivo ainda, um mundo que estava ali começando a dar os primeiros passos. E aí a Terra passou para o mundo de provas e expiações. Um mundo que eu ainda considero que ainda estamos passando. Por quê? Porque é um mundo onde existe o bem e existe o mal. Mas um mundo que ainda o mal acaba prevalecendo sobre o bem. Por isto que nós encontramos esses disparates entre o bem e o mal, entre o certo, entre o errado. E estamos aqui neste mundo de provas e expiações, como diz bem, um mundo de provas que não é fácil. Um mundo de resgate que também não é fácil. Mas Deus nos deu o quê? A inteligência. A inteligência para quê? Para fazer as nossas escolhas. Se nós temos Jesus, se nós temos a Bíblia, se nós temos os ensinamentos, se nós temos a doutrina espírita, com eles os livros, é que nós já temos condições de ter um pouco mais de entendimento. E entendermos e compreendermos que na Terra realmente tereis aflições, mas que jamais percamos a fé e que jamais deixemos de fazer o bem. E nós estamos ainda neste mundo de provas e expiações. Muitos são aqueles que dizem que estamos começando a mundo de regeneração. E como será esse mundo de regeneração? Vai ter as provas? Ainda vai ter. Vai ter as dificuldades? Vai ter as dificuldades. Mas a parte moral será muito superior. O bem já vai começar a prevalecer diante do mal. As pessoas vão ter mais entendimento do que é o certo e do que é o errado. Mas aí, o que tem tudo isso a ver com a parábola que nós estamos falando? Não é? Qual é essa ligação? Realmente, meus irmãos, nessa transição que o nosso planeta Terra está passando, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, haverá, como sempre, Jesus a jogar as sementes, dar a oportunidade de aprender com os ensinamentos, com a sua vida, com as suas escolhas. Mas se nós não tomarmos cuidado, não orarmos e não vigiarmos, o mal pode chegar e plantar dentro de nós a maledicência,
os desenganos, as frustrações, a desesperança. Se nós não orarmos e vigiarmos, aquele inimigo que não quer o nosso bem, que muitas vezes são espíritos ainda que se comprazem ainda ao mal, podem jogar essas sementes do joio em nós. E aí nós pegamos o nosso planeta Terra e vemos, se nós analisarmos neste planeta, não conseguimos ver que há joio e há o trigo. Não conseguimos ver que muitas vezes ainda as pessoas se comprazem ainda em fazer o mal, mas também há pessoas que arregaçam a manga para fazer o bem. Então, eis que chegará o momento da ceiva. Eis que chegará o momento de que haverá de ter essa transformação. E aí haverá aqueles mensageiros de amor e de luz que irão fazer a ceiva, a retirada. Jesus nos diz que esses serão colocados em feixes e queimados. Mas nós sabemos que Jesus, na sua infinita bondade, mesmo que tirais aqueles que não querem evoluir, que não querem ainda aprender, que ainda querem fazer o mal, Jesus sempre dará uma nova oportunidade. Talvez não no mundo de regeneração, talvez no mundo onde está começando ao mundo de provas e expiações, para que possam muitas vezes, através do aprendizado da dor, aprender, porque muitas vezes é através da dor que nós damos o divino valor daquilo que tínhamos, daquilo que éramos, e perdemos a oportunidade. Então ficará na terra aqueles que vão querer fazer o bem, aqueles que realmente, apesar das dificuldades, estão dispostos a trabalhar para auxiliar, para somar. E estes irmãos, assim, mesmo que exista o mal, mas o conhecimento, o aprendizado, ele vai sobressair ao mal. A moralidade, meus irmãos, olha que maravilha, haverá uma compreensão maior do que a moralidade, que muitas vezes se perdeu nos tempos atuais, mas voltará, e nós vamos entender o quanto é importante, porque é isso que Jesus veio nos trazer, a lição do amor, a lição da moral. Mas vai depender de cada um de nós, se nós vamos querer ser o trigo, ou se nós vamos querer ser o joio. Só que depois das escolhas que fizermos, não vamos poder reclamar, porque vamos colher aquilo que plantamos nessa terra. Será a nossa colheita, a colheita de cada um de nós. Então veja a profundidade dessa parábola
que, como está na Bíblia, a parábola do joio, e o quanto é importante, porque nos faz refletir, nos faz pensar, porque o relógio do tempo da vida não para. E será-nos pedido a cada um de nós: o que fizeste com a oportunidade que te dei? O que fizestes com as boas sementes que eu te entreguei? O que está me trazendo de volta de tudo aquilo que teve a oportunidade de fazer? E aí é que vamos entregar, meus irmãos, a nossa colheita. E dependendo da colheita, retornaremos, sim, para um mundo de regeneração, para um mundo melhor. Enquanto muitos vão aprender em mundos ainda um pouco mais inferiores. E fora um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, tem um mundo feliz, onde reina a paz, onde o mal não chega aos corações. E depois, um mundo divino, um mundo celeste. Veja o quanto nós temos que trabalhar, que aprender, para que um dia possamos ser dignos, pelo menos, de chegar ao mundo feliz. Mas enquanto isso, mãos à obra. Não vamos perder o tempo, meus irmãos. Se hoje estamos aprendendo, é porque temos condições de colocar em prática. E isso que é importante. Então, quando ouvir a parábola do joio do trigo do joio, ou a parábola do joio, não importa o nome que vamos encontrar nos livros, na Bíblia, não importa. Mas lembrarmos que Deus é aquele que nos trouxe e nos deixou as boas sementes. E implora que não deixemos que o mal, que o inimigo possa trazer para nós o joio e perdermos a oportunidade de estarmos fazendo bem e multiplicando esse bem. Porque o trigo é abençoado, ele cresce e se multiplica. E assim é o amor de Jesus para todos nós. Assim é o nosso aprendizado. Então, se nós pegarmos nossa palestra, foi um pouquinho da Bíblia, que está em Mateus, foi um pouquinho do Livro dos Espíritos, foi um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e conseguimos fazer essa mescla de entendimento. E isso é que é a beleza da doutrina espírita. Pegarmos os ensinamentos e entender e dar a forma para que nós possamos compreender o que Jesus veio nos deixar. E assim, meus irmãos, possamos, principalmente nessa época em que nos encontramos, em que comemoramos o Carnaval, a alegria, mas que seja uma alegria, meus irmãos, cristã. Tomarmos muito cuidado, lembrarmos de que tudo que fizermos, depois iremos recolher. Então, que prestemos atenção, porque assim é o nosso aprendizado. Plantamos
para colhermos. E que a alegria do Cristo possa estar em nossos corações. E eu convido aos irmãos neste momento para fazer a nossa prece de encerramento, aos irmãos que aqui estão, aos nossos irmãos espirituais que aqui fazem uma corrente de amor, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, que possamos neste momento fechar os nossos olhos e rogar sempre o amparo de Deus, nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, em nossa vida. Assim também para toda a humanidade, para este mundo, Senhor. Para os nossos irmãos que muitas vezes se encontram em sofrimento, nos hospitais, ou mesmo em seus lares. Pelos nossos irmãos que por causa, Senhor, da chuva, por causa dos terremotos, Senhor, perderam tudo que tinham, mas que não percam, Senhor, a fé, porque sempre Deus e nosso Mestre Jesus envia anjos amigos, irmãos de bom coração, que auxiliam, Senhor, e as portas se abrem, dando novas oportunidades. Aos irmãos que estão desencarnando, em meio, Senhor, às calamidades. Senhor, nós que aprendemos que a morte é apenas uma passagem, o que morre é o corpo, a alma é eterna, e um dia reencontraremos todos num grande abraço, porque o amor não se apaga com a morte, ela se eterniza nos corações e nossa alma. Ampara, Senhor, nossos irmãos que se encontram, Senhor, em meio à multidão, sem ter, Senhor, sequer um teto, um lar, e que muitas vezes estão escondidos nas pontes e pontilhões, aguardando, Senhor, que as portas possam se abrir e que eles possam ser auxiliados. Ampara, Senhor, a todos nossos irmãos de todas as nações, de todas as religiões, Senhor, que a tua luz de amor possa, Senhor, conduzir aqueles que se encontram perdidos ainda no mal, e que eles possam ser despertados. Vos pedimos pelos nossos familiares, Senhor, pelos nossos amigos e conhecidos, pelos irmãos, pelos nomes que ali se encontram no livro de vibração, que pedem, Senhor, que nós possamos orar e rogar o vosso amparo a todos esses corações. E vos pedimos por todos nós, Senhor, que ainda somos tão frágeis e que necessitamos tanto, tanto, Senhor, do teu amor, do teu perdão e de novas oportunidades. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, pelas dificuldades. Obrigado por tudo que tenho, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter voz
em nossas vidas. E que possamos levar para o nosso lar, para a nossa vida, a paz de nosso Mestre Jesus. Quando diz: a minha paz eu vos trouxe, a minha paz eu vos deixo a todos, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, com os nossos irmãos que estão nos assistindo. Que seja uma semana não só de alegrias, mas também de trabalho. Uma semana, Senhor, de reflexão. Uma semana de muito amor. Que assim seja, meus irmãos.